rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme, falo aqui diretamente de Águas Lindas de Goiás e você está no canal do Tricolor do Cerrado. Queria pedir para você deixar o like aí, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, né, de compartilhar para os amigos também são paulinos aí, para que a gente possa cada vez mais crescer aqui na plataforma e falar do nosso tricolor aí pelo Brasil afora, beleza? Bom, vou falar do jogo de ontem, né? São Paulo 1, Cruzeiro 1. É... Falar um pouco do que vem acontecendo nos últimos jogos, né? Que já vem acontecendo nos últimos jogos, já vem acontecendo já há algum tempo dentro do São Paulo. Cara, sobre o jogo de ontem, você pode perceber que a escalação não mudou tanto, né? Luciano e André Silva, teve os dois Ferreiras pelos lados, Alisson e Marcos Antônio ali pelo meio, Cedric de um lado, Enzo Dias do outro. A zaga teve, como não teve o Arboleda, teve o Alan Franco e, se não me engano, Sabino. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, né? Mas é a escalação dos últimos jogos e com os mesmos problemas, né? Ontem o São Paulo foi muito pouco criativo. Eu estava assistindo o jogo aqui em casa e estava assistindo o jogo do São Paulo e do Grêmio do Flamengo. E cara, como faz diferença ter um armador no time, né? A gente teve o Arrascaeta ontem deitando, ontem em cima do Grêmio, deitando, né? Jogando fino do fino da bola. Mas se bem que o Grêmio também tá numa bagunça assim como o São Paulo, né? Se a gente for colocar em termos de organização de time, tanto o Cruzeiro quanto o São Paulo também estão numa bagunça. Ou, Cruzeiro também, mas Cruzeiro e Grêmio, né? O São Paulo e Grêmio, no caso, né? E aí a gente teve um time muito pouco criativo, muita pouca associação, né? Se a gente tem o Lucas Ferreira e o Ferreirinha do lado junto com os dois laterais, em tese é para eles, já que não tem o armador, né? Já que não tem o camisa 10 ali, que é o Oscar, e que por um péssimo planejamento da diretoria a gente não tem um reserva para ele, né? Quem tem serão os meninos da base, o Rodriguinho e o Matheus Alves, só que esses dois são muito novos, são muito jovens ainda, né? Você colocar essa responsabilidade dos dois armarem o time ali, eu acho muito complicado, né? Muito difícil. E aí o time produziu muito pouco. O André Silva morrendo de fome lá na frente, e como o Caleri morria de fome lá na frente, e se o Rian Francisco fosse o titular também morreria de fome lá na frente. Então, o time muito desorganizado, Luciasno, né, para os mais íntimos, andando em campo como sempre. Cara, é difícil, né? O camisa 10 do nosso time não arma, não chuta, não passa. Tá em campo pelo quê, né? E é capitão do time ainda, né? E defensivamente o São Paulo também não tem sido muito efetivo, né? Tomou dois gols do Alianza Lima, não tomou gol do Atlético mais por sorte do que por juízo, porque assim, cara, depois que o Caleb foi expulso, foi um Deus nos acuda. O Rafael também fez importantes defesas, apesar de que no gol de ontem a bola passou por baixo das pernas dele, mas assim, vendo o lance normal, né? Vendo ali o lance correndo, né, o lance em velocidade normal, você não culpa o Rafael, né? Aquela bola que é mais falha da zaga por deixar o cara finalizar na pequena área do que propriamente alguma coisa relacionada do goleiro, né? E aí você vê o time do São Paulo criando muito pouco, cara, muito pouco, muito pouco. Assim, é muito. Me parece. E assim, eu como São Paulino, a gente sofre, né? A gente como São Paulino vê o time mal treinado, começa a dar aquela raiva, né? Porque o São Paulo teve, depois que foi eliminado do Paulista pelo Palmeiras, né, naquele escândalo, daquele pênalti mal marcado, inclusive com o VAR ali, o São Paulo teve quase 30 dias para treinar, cara. Quase 30 dias para treinar. Então, assim, é muito tempo para pouco resultado, pouca evolução, para não dizer evolução nenhuma, né? Porque, assim, em tese, você deveria treinar o time para treinar o time para ter variações de jogo, né? E parece que o São Paulo só joga na bendita da 4-2-4, né? Tem que só pode ter dois meio de campos ali, dois pontas e o Luciano e outro cara ali, porque o Luciano não tá no time, né? O Luciano Futebol Clube ninguém tira, não é? Então assim, me parece que esse time não tem mais para onde evoluir. O Beldia também é uma teimosia.
não pode mudar a formação, não pode. Foi para os esquemas de três zagueiros, aí no jogo de ontem voltou para o sistema para os quatro ali na linha defensiva. Então, assim, cara, o técnico não tem convicção nenhuma. 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 Sei lá se ele treina, né? Ainda tem isso, né? Se ele treina, você acha que ele treina? Você aí, pode deixar nos comentários, você acha que ele treina? Ainda falaram ainda que foi o Muricy que escalou em alguns jogos, chegaram a falar isso também. Então, assim, cara, é um negócio de doido, cara. Eu vou até tô pesquisando aqui no computador estatísticas de São Paulo e estatísticas. Então, assim, cara, é um time muito. Você não vê jogada ensaiada, né? Se escanteio, você não vê jogada ensaiada do São Paulo, cara. Eu, particularmente, não vi. Se você viu aí, você pode me dizer nos comentários, porque, sabe, foi um jogo bem pobre, né? É, e assim, assusta pra gente porque a gente tem aí, Libertadores, a gente tem aí Copa do Brasil, tudo bem que a gente pegou, é, 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 sabe, a gente pegou aí, é, pegou aí times mais. Pegou a Alianza Lima e passou sufoco no segundo tempo. Pegou o Tajeres, passou sufoco. Né? Então, assim, se a gente for olhar as estatísticas aqui do jogo do São Paulo, a gente vê que muito pouco, cara. Muito pouco, muita pouca coisa. É assim, o André Silva errou bastante ontem, mas também aquele negócio. Erra porque a bola não chega. E o Rian Francisco tentou alguma coisinha também. O Lucas Ferreira foi bem no jogo. Apesar de tudo, foi bem no jogo. A zaga do São Paulo também passando sufoco por um time que estava bem mal arrumado, como o Cruzeiro, que está ainda buscando a formação ideal, aquela crise toda do presidente falando mal do elenco, do técnico falando mal do elenco, os jogadores não gostando. Cara, olha só, no jogo inteiro, o São Paulo teve 2 chutes no gol, cara. 2 chutes no gol. Isso para um time que quer pensar em conquistar alguma coisa, não existe, cara. Né? Então, assim, muito pouca coisa, muitas poucas finalizações no gol. Chances, claro, São Paulo só teve uma, que foi a do gol. Só do gol, o Cruzeiro teve duas, né? Que teve aquela bola na trave do Vidalba. E, cara, pouquíssima coisa para se comentar do jogo. Novamente, o São Paulo sem, não tem um armador, cara. E o que me deixa puto como torcedor de São Paulo o São Paulo dispensou 19 atletas e só contratou poucos. Foi o Oscar. A gente teve também. Cara, acho que desse ano a grande contratação foi o Oscar. Então, assim, contratação boa mesmo, né? Que joga. Então, assim, cara, eu não sei o que a diretoria vai fazer. Sinceramente, eu tô com medo, porque próximos 2 jogos nós simplesmente Botafogo e Santos. Vai esperar o quê? Perder os 2 próximos jogos, entrar na zona de rebaixamento, o time não demonstrar reação nenhuma. Né? O que que o Zubeldia, o que a diretoria vai fazer? Conhecendo a diretoria do São Paulo como eu e você, São Paulinos, conhecemos, a gente sabe que eles vão fazer besteira, né? A gente sabe que eles não vão contratar um técnico que resolva os problemas do time em médio e longo prazo, né? Muito provavelmente estão falando do Dorival, que eu sou contra. Eu acho que pelo que o Dorival demonstrou na seleção, ele vai fazer a mesma coisa no São Paulo e não vai dar certo. Diniz também, nossa, cara, pelo amor de Deus. Diniz também, a gente tem também Mano Menezes também, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente não tem muita opção. Eu traria o Crespo. O Crespo já tem uma história no São Paulo com um elenco pior do que esse que tá aí. Ele conseguiu fazer bem ao time. E eu traria o Crespo. Mas opções são poucas, né? Que a gente tem. Opções são poucas realmente. E tá me preocupando muito esse São Paulo pro restante da temporada. Mas queria agradecer se você ficou até o final. Não se esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar. Vamos torcer para que o nosso tricolor faça um bom papel aí nos próximos jogos. Torcer para que esse time dê alguma resposta, né? E é isso, cara. Muito obrigado pela sua paciência, pelo seu comparecimento aqui no vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E aqui não é Vai São Paulo, é Vamos São Paulo. Avante, tricolor paulista!